Ouse chamar Deus de Pai, mas não fuja da responsabilidade de ter irmãos. Graça e paz, conectados e conectadas com a Palavra de Deus. Estamos aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai, dia 24 de janeiro. E o texto diz assim em Salmos 68: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Nesse devocional, o escritor ele enfatiza bastante sobre o privilégio que foi o Senhor nos ter assumido como filhos. Aqui no finalzinho ele diz: preciso, porém, dizer a você que eu encontrei um pai. Ele está relatando um testemunho. E todo o meu vazio foi preenchido e deu lugar à alegria de uma vida cheia de propósito. E aqui eu quero ressaltar com você algumas peculiaridades que há nesse texto de Salmos, junto com outros textos. Encontrar um pai, Deus como pai, requer de nós algumas considerações importantes. Quando nós vamos para a oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, ele disse: portanto, orem assim. E aí ele diz: Pai nosso. Você observa que não é pai meu, não é pai seu, mas é pai nosso. Veja que no texto de Salmos ele não é pai de um órfão, ele é pai de órfãos. Ele não é defensor de uma viúva, ele é defensor das viúvas. E ele não dá lar simplesmente a um solitário, mas aos solitários. A nossa relação com Deus passa por entendermos a pluralidade dessa relação. A paternidade de Deus o cura de todos os traumas do passado. Quando nós recebemos a dádiva de ser aceito por Deus como filho, nós também estamos recebendo a responsabilidade de cuidarmos dos nossos irmãos. A oração diz: Pai nosso, depois a Bíblia vai falar pão nosso de cada dia. E aí o texto segue e eu quero fazer uma reflexão com você, porque a oração do Pai Nosso diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pergunta para você analisar nesse dia: se Deus te perdoar da maneira com a qual você perdoa outras pessoas, você será absolvido ou condenado? Por isso que orar o Pai Nosso é muito sério. Por isso que dizer que Deus é o nosso Pai, além de privilégios, também nos chama a uma responsabilidade de irmandade. Se você for comigo na parábola do filho pródigo, nós vamos encontrar ali o que tem sido o exemplo de muitos cristãos nos dias de hoje. Ao finalzinho da parábola, quando está tendo festa na casa, o irmão mais velho volta do campo e ele vê aquela festança, aquela alegria, e ele se recusa a entrar em uma festa que não seja a sua. Ele começa a discutir do lado de fora, até que o pai chega e ele começa a insistir com o pai que não vai entrar, porque ele viveu todo aquele tempo com o pai, e o pai em nenhum momento tinha dado para ele uma ovelha, para que ele pudesse churrasquear com os seus amigos. Você observa que ele está na casa do pai, e ele quer as coisas do pai, mas não para melhorar o seu relacionamento com o pai, mas para desfrutar daquilo que o pai deu, não com o pai, mas com os seus amigos. Então nós temos na parábola do filho pródigo, o pródigo que foi e o pródigo que ficou, porque ele divide o mesmo ambiente, mas não partilha da mesma história. Ele vê no seu pai simplesmente aquele que é um provedor. Ele vê no seu pai alguém que é o alvo do seu interesse, não do seu coração. Então, quando nós dizemos, você tem um pai, isso implica em nós assumirmos as nossas responsabilidades como irmãos um dos outros. Quando o homem peca no Jardim do Éden, a Bíblia diz que ele rompe a sua relação com Deus. E qual é o fruto dessa relação rompida? Caim matou Abel. Se na cruz de Cristo a nossa relação com Deus ela é restituída, qual vai ser a evidência, o fruto palpável de que nós realmente estamos em Cristo Jesus? Eu vou amar o meu irmão. Porque a Bíblia diz que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu não posso amar
Deus, o nosso Pai, a qual nós não vemos. E a Bíblia diz que aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E qual é o problema de sermos mentirosos? É que nós mudamos a nossa paternidade espiritual, porque quem é descrito na Bíblia como pai da mentira? Satanás. É por isso que nós temos que viver a verdade. Se nós queremos ter Deus como Pai, nós temos que sim, lutarmos, desfrutarmos da paternidade de Deus, mas também temos que nos responsabilizarmos pela nossa irmandade. Se nós continuarmos na parábola do filho pródigo, ele vai dizer assim, mas vindo esse teu filho, observe que na fala do irmão mais velho não é vindo esse meu irmão, vindo esse teu filho. E o pai diz no verso 31, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se. E aí o pai vai dar um motivo, porque este seu irmão, olha, percebe isso na parábola, ele está redescobrindo, trazendo a luz na mente do seu filho, mais velho, que aquele era irmão dele, porque ele tinha perdido o senso de irmandade. Ele tinha voz para acusar, mas não tinha um braço para acolher. Então, nesse desafio, observe que Deus, ele é pai de órfãos, plural, defensor de viúvas, plural. Ele dá lar aos solitários, plural. Ele é um pai nosso, coletivo. O pão é nosso, coletivo. Deus está nos convidando a cuidarmos um dos outros. Deus está nos chamando a vivermos como uma família que zela uns pelos outros. E a Bíblia diz que o Senhor, ele nos adotou. Qual foi o método que Deus nos tornou filhos? Foi através da adoção. E isso para mim é um milagre, é uma graça, porque existe gravidez não planejada, mas eu nunca ouvi falar de uma adoção que não seja planejada. Então Deus planejou nos adotar. De acordo com o texto de Romanos, nós fomos adotados por Deus. E essa adoção foi planejada, cada detalhe. Então quando nós recebemos Deus como nosso Pai, nós precisamos entender que estamos recebendo o próximo como nossos irmãos. Deus abençoe você. Esse foi mais um Devocional Café com Deus Pai comentado. Se você quiser nos apoiar, você pode apoiar curtindo esse vídeo, deixando um comentário nele, compartilhando com 3 pessoas. E se você quiser adquirir o nosso curso ou o nosso e-book, o link vai estar aqui na descrição. E o link também para o livro físico Café com Deus Pai de 2025 também está aqui na descrição. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até o próximo Devocional.